Bíblias em 2 Timóteo, vamos ler o versículo, no capítulo 1, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Só até isso vai poder sentar. Quando eu pensava aqui um pouco sobre o que poderia falar, a Tati falou que o tema que vocês estão trabalhando é sobre o legado, não é? E eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar aqui, tendo em vista esse tema. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver vários personagens, né? Nós vamos lá, homens e mulheres de Deus que deixaram um grande legado e que são lembrados até os dias de hoje, servindo de exemplo para nós. Então eu lembrei de várias pessoas. Eu lembrei de Abraão, eu lembrei de Moisés, eu lembrei de Débora. No Novo Testamento eu lembrei de Paulo também. E principalmente aqui falar do nosso Jesus, que também deixou um grande legado para nós, não é? Mas, enquanto eu orava também ao Senhor para saber o que eu deveria falar aqui, eu me lembrei desse versículo que nós lemos aqui, que fala da avó e da mãe de Timóteo. Então, Timóteo, ele era um jovem a qual o Senhor entregou a ele uma missão de estar cuidando de uma igreja. E Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo instrui esse jovem e chama esse jovem para seguir esse caminho. E aí ele vai falar com Timóteo, né? Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. Nos versículos depois disso, Paulo vai falar com Timóteo que era para ele manter a chama acesa no coração dele, a chama do chamado do Senhor no coração dele. E eu acredito que Timóteo, ao se lembrar daquilo que veio antes dele, da sua avó, da sua mãe, ao se lembrar dessas mulheres que estiveram com ele, que estiveram instruindo ele no caminho do Senhor, ele poderia ter ali um certo consolo. Nos momentos em que ele estivesse desanimado, ele se lembrar da grande mulher que foi a sua avó, da grande mulher que foi a sua mãe e continuar na obra do Senhor. E quando nós lembramos dessa palavra legado, é importante nós fazermos a distinção entre herança e legado. Apesar delas serem palavras sinônimas no dicionário, eu acho importante nós pontuarmos aqui uma pequena diferença. Porque herança representa todo bem móvel ou imóvel que recebemos de alguém, quer seja por testamento ou por direito no ato da sua morte. Então, herança ela vai nos falar de coisas que são materiais, coisas que são deixadas aos nossos filhos, a entes queridos, através de um testamento após a morte. Mas o legado, ele vai falar de algo mais profundo do que isso. Não se trata só de deixar algo para alguém, mas fala de deixar princípios, de deixar valores para aqueles que vêm depois de nós. São coisas que vão nortear, aqui falando na questão de filhos, né? Para as mulheres mais velhas, porque eu ainda não sou mãe, mas que vão nortear os filhos ao longo da vida, vão nortear aqueles que vêm depois de nós a seguir o caminho correto do Senhor. Então é algo que é tangível, nós não podemos medir o legado por dinheiro, por exemplo, não é algo que nós podemos tocar com as nossas mãos, não pode ser definido por bens materiais, não é o quanto eu tenho para deixar a nível financeiro, a nível de posses, mas é o que eu vou deixar a nível de valores, sejam eles espirituais, sejam eles morais, coisas assim. E quando nós olhamos para esse texto de Timóteo, nós podemos ver que Lóide e Eunice deixaram um legado para ele. Elas forjaram quem Timóteo é. O Timóteo que nós conhecemos na Bíblia foi forjado através dessas mulheres, do temor que elas tinham no Senhor, na instrução que elas deram para ele, graças a essas duas mulheres. E enquanto eu lia o texto, eu me perguntava, mas será que sem elas, Timóteo teria se tornado o Timóteo que nós conhecemos? Será que ele teria se tornado esse jovem cheio de Deus, com uma fé não fingida, capaz para estar à frente de uma igreja? E a resposta que nós podemos ter aqui pode ser que sim,
Porque Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar. Deus é soberano e Ele não escolhe ninguém em vista do seu passado, não escolhe porque aquela pessoa é boa demais para fazer aquilo, porque é o Senhor quem capacita. Mas o Senhor, Ele tem os seus jeitos de trabalhar independentemente do passado. Mas a maneira como Paulo coloca aqui esse versículo, eu acredito que essas duas mulheres foram um instrumento muito importante na vida de Timóteo, para que ele se tornasse quem ele se tornou. E nisso nós podemos ver então a importância que nós mulheres temos dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do lugar que o Senhor nos colocar. Nós precisamos então assumir essa posição, porque o Senhor, Ele nos chama para ser mulheres posicionadas, para ser mulheres capacitadas na sua palavra, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. O Senhor, Ele nos chama todos os dias a nós nos levantarmos, seja no nosso lar, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja em escolas, aonde quer que o Senhor nos colocar. Ele tem uma missão para nós. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Outro ponto importante é que a nossa atitude, a maneira como nós vivemos a nossa vida, vai ditar de certa forma aquilo que vem depois de nós. Em Salmo 112, no versículo 1 e 2, diz assim: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e a geração dos justos será abençoada. Então, nesse salmo, nós podemos ver que existe aqui uma ligação entre viver uma vida temente ao Senhor, uma vida baseada nos seus mandamentos, com o fato de os descendentes serem abençoados. E nós vamos ver que isso realmente é uma realidade quando nós vemos Moisés dando o seu último discurso. E eu vou ler aqui essa passagem, se vocês quiserem abrir comigo, está em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 15 até o 20. Deuteronômio 30, versículos 15 ao 20. E diz assim: Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje eu lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje eu tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Nesse último discurso de Moisés, antes deles entrarem na terra prometida, é isso que ele vai falar. Olha, eu estou colocando diante de vocês duas coisas, dois caminhos. Vocês têm o caminho da bênção e o caminho da maldição. Vocês têm o caminho da vida e vocês têm o caminho da morte. Ele não deixou os israelitas sem escolha. Ele chegou e apresentou: vocês têm essas duas opções. Vocês podem seguir o caminho da vida, amar o Senhor, depender dele, apegar-se ao Senhor. E depois disso, toda a vossa descendência será abençoada, vocês serão abençoados. Mas se vocês escolherem o caminho da morte, o caminho do mal, vocês vão perecer. E essa mesma palavra, ela não fica restrita somente àquele tempo, porque o Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos seguir nos caminhos do Senhor. A bênção, nesse caso, ela é condicional. Não existe aqui maneira de nós seguirmos numa vida de pecado, numa vida errada e ainda assim continuarmos sendo abençoados. Nós precisamos seguir uma vida de temor ao Senhor, uma vida de obediência a Deus. E é isso que fica claro aqui nessa passagem. Nós vamos ver também o exemplo de Abraão. Quando Deus chama, ele diz assim: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção.
Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Então nós vemos aqui nesse versículo onde Deus fala: em você serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias aqui são todas as famílias. É a minha família, é a sua família. Essa bênção que o Senhor deu lá no início, ela perdura até os dias de hoje. E isso se deve por causa da obediência de Abraão. Se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor e ele tivesse permanecido aonde ele estava, o que seria? Nós vemos aqui então que a obediência, ela não serve só para nós, não abençoa somente a nós, mas ela abençoa todos aqueles que vêm depois de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí eu faço a pergunta: quantos de nós estamos aqui hoje porque nossos pais e nossos avós escolheram seguir ao Senhor? Se não fossem eles, talvez muitas de nós não estaríamos aqui. A família do meu pai é maioritariamente cristã. Cresceram na igreja, mas o meu pai, enquanto ele estava morando aqui no Brasil, ele não era cristão. E então, ele decide ir para Portugal, achando que ele está indo buscar uma vida melhor para sua família, achando que ele está indo lá para conseguir ter mais dinheiro, para poder viver de uma forma mais confortável. Mas nos planos de Deus, não era isso que estava lá. O propósito do Senhor é que meu pai saísse daqui, que minha mãe saísse daqui, não era para que eles fossem ganhar dinheiro em outro país. Mas eles saíram daqui para que o Senhor os encontrasse. Os planos do Senhor, eles são infinitamente maiores que os nossos. E eu acredito que quando meu pai chegou em Portugal, quando ele se converteu e quando ele estava ajoelhado, sendo consagrado, separado para o diaconato, para a tesouraria da igreja, eu acredito que ele se lembrou do meu avô, que exerceu esse papel durante tantos anos. A minha mãe, que cresceu em meio ao catolicismo, espiritismo, um monte de coisa, foi para Portugal junto com meu pai, teve um encontro com Jesus. Ela decidiu levar os seus sobrinhos para Portugal também, e ela insistia firmemente para que todos eles estivessem na igreja junto com a nossa família. Qual o resultado disso? Hoje todos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Eu e o meu primo estamos na base missionária agora, escolhemos seguir o caminho do Senhor. Tudo isso porque eles resolveram obedecer à voz do Senhor quando Ele os chamou para estar perto deles. E eu, quando estava pensando aqui nessa palavra também, eu me lembrei de uma aula que nós tivemos na base missionária, falando sobre cosmovisão e evangelismo com crianças. E eu lembrei disso porque numa das atividades que a gente tinha que entregar, eu usei esse texto como referência. Porque nessa aula, eu achei interessante a forma como o tema da cosmovisão e o evangelismo com crianças, ele se conectou. A cosmovisão é a visão que nós temos do mundo, a maneira como nós enxergamos o mundo. Então, a partir de um conjunto de ideias e de pensamentos sobre questões básicas da vida, nós temos uma visão daquilo que é o mundo em que nós vivemos. E diante de várias cosmovisões que existem, porque existem muitas e nem eu fazia ideia que existiam tantas, existe apenas uma que nós devemos ter, que é a cosmovisão bíblica. Nós devemos enxergar o mundo não através daquilo que nós pensamos, não é através daquilo que eu aprendi há muito tempo atrás, não é através daquilo que me foi ensinado e dito é assim, é assim, é assim. Mas nós precisamos ter a cosmovisão bíblica, enxergar o mundo a partir de Cristo, enxergar o mundo a partir daquilo que a palavra nos diz, porque a palavra mesmo nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós não podemos olhar para o mundo da mesma forma que aqueles que estão lá fora enxergam, porque a visão do mundo que tem hoje é totalmente distorcida, é totalmente diferente dos valores cristãos, é totalmente diferente do que aquilo que a palavra nos diz. Então, nós somos chamados para ser diferentes, somos chamados para ser sal e luz da terra. A nossa visão não pode ser igual a deles, a nossa visão precisa ser diferente, precisa ser a visão que está pautada na palavra. E ao estudar sobre o evangelismo infantil, nós entendemos que a cosmovisão começa a ser formada desde pequenininho. É desde a infância que começa a ser formada a identidade da criança, começa a ser formada a visão que ela tem do mundo.
E diante daquilo que está sendo ensinado lá fora, que é uma visão totalmente contra os princípios da palavra, totalmente contra os princípios que estão na Bíblia, qual vai ser a nossa posição? Nós precisamos nos posicionar com a palavra. Então, o nosso papel é formar os nossos filhos, criar os nossos filhos através da palavra, é formar Cristo nos nossos filhos. Como eu falei, eu não sou mãe ainda, mas um dia eu sonho ser mãe. E por aquilo que eu vejo na palavra, aquilo que eu vejo mulheres de fé, grandes mulheres que me acompanham na minha caminhada, que já estão mais à frente do que eu, é isso que eu vejo que elas querem ensinar. Que Cristo ele deve ser formado nas crianças, Cristo ele deve ser formado nos adolescentes, Cristo deve ser formado nos jovens, Cristo deve ser formado em nós, todos os dias da nossa vida. E foi isso que Lloyd e Eunice fizeram com Timóteo. Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que foi ensinado para eles, tudo aquilo que foi dito, foi para que ele se tornasse um verdadeiro cristão e recebesse de Deus a vocação que ele recebeu. Acredito que muitas que estão aqui já têm os filhos já mais velhos, mais criados, mas ainda assim o papel permanece. O papel de formar Cristo permanece. E esse vai ser um papel que tem que ser feito para sempre, até Jesus voltar. Cristo sendo formado nos nossos filhos. No caso, vou colocar aqui eu, por exemplo, Cristo sendo formado em mim, Cristo sendo formado nos meus filhos, e de geração em geração, Cristo sendo formado naqueles que vêm depois de nós. Muitas de nós, às vezes, podem estar em alguma posição de liderança, por exemplo, ministério infantil, dando aula para as crianças. Talvez você não está responsável pelaquela criança como mãe, mas você está responsável para ela como uma formadora de Cristo na vida dela. Você foi estabelecida para estar ali naquele lugar, para formar Cristo naquela criança, para ajudar os pais a estabelecer nela a vida cristã, estabelecer os valores cristãos. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar que o mundo lá fora dite aquilo que é para ser feito ou não. Eu tenho um irmão de 12 anos na escola, e às vezes ele chegava em casa e falava: Maninha, eu vi uma coisa tão esquisita hoje, eu vi um menino vestido de menina, mas isso pode? E ele ficava, aquilo causava uma estranheza nele. Isso porque nós, já dentro de casa, nós já ensinávamos para ele qual era a cosmovisão correta, falando com ele: olha, isso é certo, isso é errado, a Bíblia diz assim e diz que não pode fazer assim. E é isso que nós precisamos fazer, porque o mundo hoje em dia está de tal maneira caótico, de uma forma tão cruel, que se nós fizermos vista grossa, fecharmos os nossos olhos, eles vão levar as crianças, vão levar os jovens, vão levar os adolescentes, e nós nem vamos perceber. Nós precisamos nos levantar então como mulheres de Deus, que o Senhor quer que nós sejamos posicionadas, mulheres de oração, mulheres de fé, para que nós possamos ensinar aqueles que vêm depois de nós. E quando nós olhamos de novo para a história de Timóteo, nós vamos ver que o legado que ele recebeu foi muito maior do que receber uma herança. E não existe mal nenhum deixar herança para os filhos, não existe mal nenhum deixar bens materiais para eles, mas é preciso entender que as coisas desse mundo, elas são passageiras. Na base missionária isso é algo que tem sido muito martelado em nós, é algo que tem sido mesmo trabalhado em nossos corações, que nós não somos dessa terra, nós não somos daqui, nós somos criados para viver a eternidade, nós somos seres celestiais. Então, tem sido trabalhado em nosso coração que nós precisamos a cada dia mais deixar as coisas dessa terra e nos apegar às coisas do céu, porque isso é aquilo que verdadeiramente importa. Tudo que nós conhecemos aqui hoje vai passar, mas aquilo que é terreno, aquilo que é celestial, permanece para sempre. A palavra do Senhor nos diz isso. E então, quando nós temos isso em mente, nós vemos que Lloyd e Eunice deixaram a Timóteo um tesouro imaterial que resultou num bem muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Um bem eterno, que foi a salvação em Cristo Jesus. E eu já estou caminhando para o final. Enquanto eu estava estudando um pouco sobre essa questão de legado, eu encontrei uma história de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele foi um grande pregador, nasceu nos Estados Unidos, ele era filho de um pregador muito influente.
Desde criança teve uma educação muito rigorosa, aprendeu latim, grego, hebraico, e tudo isso fez com que ele se tornasse um estudioso da Bíblia. Aos 13 anos ele iniciou a faculdade, terminou aos 17, e depois disso ele se dedicou ao ministério pastoral. Então ele passava horas e horas estudando a Bíblia para que ele pudesse realmente conhecer a palavra, conhecer o Senhor. E aquilo que ele trabalhava era para que houvesse um avivamento verdadeiro nas igrejas. Mas apesar de todas as áreas em que ele atuou, onde ele foi mais bem sucedido foi no seu papel como pai. Que apesar da rotina intensa que ele fazia, entre tantas viagens, entre tantos compromissos que ele tinha, ele nunca deixava de passar tempo com seus filhos e passando para eles aquilo que eram os valores cristãos, mas juntamente com a sua esposa, eles trabalhavam isso nos filhos dele. E por causa disso, ele deixou um grande legado. Foi feito um estudo em que falava que, dentre os seus 1.394 descendentes conhecidos, muitos deles se tornaram presidentes de universidades, médicos, juízes, pastores, missionários, e houve até um vice-presidente dos Estados Unidos. Então, esse exemplo dele de permanecer ali fielmente, ensinando os seus filhos, ensinando aqueles que vieram depois dele, os valores cristãos, a permanecer na palavra, nós podemos ver o quanto que isso impactou todas as gerações que vieram depois dele. E como eu falei anteriormente, né, isso não significa que as pessoas são um produto dos pais, não é algo que é feito para ser um produto deles, né? Não é o que o futuro está determinado pela sua descendência. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos aqueles que vão se levantar e deixar um legado verdadeiramente para aqueles que vêm depois de nós. Seja como pais, seja como avós, seja como tios, seja como líder, aquilo que o Senhor deseja, que nós nos levantemos verdadeiramente, posicionados então, para deixar um legado que vai permanecer. E eu termino com uma pergunta que ele mesmo fazia. Deus fez todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão, todos nós deixaremos um legado. Qual será o seu? Que essa venha a ser a pergunta para nós refletirmos. Qual será o legado que eu estou construindo? O que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, sobrinhos, para aqueles que estão vindo depois de mim? O que será que eu estou deixando? Será que eu estou deixando um legado, uma herança espiritual? Será que eu estou deixando algo que vai permanecer por gerações e gerações? Ou eu estou criando algo que vai acabar assim que eu morrer e ficar esquecido? Nós possamos então meditar sobre isso, amém? Amém. Glória a Deus.